Olá, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é daqueles que quando Deus chama para fazer alguma coisa, foge com medo? Ou é daqueles que aceitam o desafio e diz, como disse o profeta Isaías, eis-me aqui? No vídeo de hoje vamos falar sobre isso. Então vem comigo, vamos surfar essa onda juntos e ver o que Deus tem para nós. Olá pessoal, graça e paz, como vocês estão? Eu sou o pastor William Santos, vivendo um novo tempo. E no vídeo de hoje nós temos uma palavra de Deus para a sua vida. O nosso desejo é sempre trazer até você uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para que a sua história seja reescrita pelas mãos de Deus. Então, participe do nosso canal, se inscreva, dê o seu like, faça comentários das palavras que você tem ouvido e isso nos ajuda muito. Então, no vídeo de hoje, eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração que fala sobre o profeta Jonas. Não adianta fugir. Você é daqueles que foge quando Deus te chama para fazer algo ou daqueles que aceitam o desafio, encaram, ainda que com medo, e dizem, como disse o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu quero ler com você o capítulo 1 do livro do profeta Jonas. Vamos ler os 3 primeiros versículos e a partir de então pensar quais as lições que nós podemos extrair da vida, da história desse profeta. Vamos ao texto. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido até Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Esse texto fala de um chamado de Deus na vida de Jonas. Jonas recebe uma palavra de Deus. Deus viu que a maldade do povo de Nínive, que era capital da Síria, um povo cruel, um povo que massacrava os seus adversários, um povo muito ruim. Deus então tinha uma mensagem para aquele povo, porque a maldade daquele povo havia subido até Deus. Deus então vai chamar Jonas, que era um profeta, e você vai ver o nome de Jonas citado em 2 Reis, e diz para Jonas, Jonas, vá até aquela cidade, leve a eles uma mensagem, porque eu me irei contra aquele povo. Jonas então, ao ouvir a palavra de Deus, ele vai ter uma atitude que muitos de nós temos quando somos chamados por Deus. Jonas fugiu. Você é daqueles que fogem quando Deus te chama para fazer algo? Jonas então decide não obedecer à voz de Deus e a Bíblia vai falar por algumas vezes que Jonas vai descer para uma cidade, descer para um navio, descer para o porão, descer para o ventre do peixe. E aí então, Jonas correndo da presença de Deus, fica claro para nós que todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, a tendência é nós nos afastarmos da vontade e da presença do Todo-Poderoso. Quais as lições que nós podemos extrair desse texto e da vida desse profeta? Primeira coisa que eu quero pensar com você, cuidado para não fugir da vontade de Deus. Se você ler dos versos 1 ao 10, você vai ver exatamente isso, Jonas fugindo da vontade de Deus. Quantas vezes Deus nos chama para algo, nos comissiona para algo, nos capacita para algo e nós fugimos da vontade de Deus. E entenda que o lugar de sucesso de alguém é estar no centro da vontade de Deus. Ainda que você esteja vivendo segundo os seus achismos, as suas vontades, aquilo que você acha que é certo, não significa que diante de Deus é o certo aquilo que você está fazendo. Jonas vai fugir. E ele não está fugindo somente de um chamado, ele está fugindo da vontade, do propósito e desobedecendo a voz de Deus. Jonas é colocado em um navio porque ele paga uma passagem, ele vai para um porão
e ele vai se distanciando ainda mais da vontade de Deus. Todas as vezes que você desobedece a Deus, você se torna alguém insensível para ouvir Deus. Todas as vezes que você foge da vontade de Deus, você se torna alguém incapaz de perceber que você está fugindo daquilo que Deus te chamou para fazer. Não seja um fujão, seja alguém que ao ouvir a voz e o chamado de Deus, diga, eu vou, porque quem me chamou é poderoso para garantir a minha ida. Então não faça como Jonas, não seja alguém que fuja da vontade de Deus. Deus te capacitou com dons e talentos e deseja que você os use para a edificação do corpo de Cristo. Então pegue os dons que Deus te deu e desenvolva-o no corpo de Cristo para que o nome de Cristo seja glorificado através da sua vida. Um outro ponto importante está no verso de número 5. Quando Jonas vai para aquele navio, depois de comprar a passagem, a Bíblia fala que ele desce para o porão. E você vai ver algumas vezes o verbo descer se repetir. Jonas está dormindo e a Bíblia fala que Deus envia um forte vento que causa uma grande tempestade que deixa os marinheiros com medo. Note que marinheiro é alguém que tem conhecimento do mar. É alguém especialista naquilo que faz no mar. E era muito comum as viagens em embarcações como essa que Jonas vai pagar uma passagem e entrar. Mas o vento de Deus, a tempestade de Deus, deixa qualquer especialista sem solução. Aqueles homens não sabiam o que fazer. Jonas está num sono profundo até que o capitão desce ao porão, acorda Jonas, e aqueles homens estão invocando aos seus deuses, pedindo uma orientação e uma direção para o que fazer diante daquela tempestade. Jonas, então, acordado pelo capitão, ele vai participar da sorte que é lançada e cai sobre Jonas, mostrando que o culpado por aquela tempestade era a vida do profeta, porque ele fugiu da presença de Deus. A Bíblia fala no verso 5 que aqueles homens começaram a desfazer das suas cargas. Pergunto para você, era necessário desfazer daquelas cargas? Não. Aquilo aconteceu porque Jonas desobedeceu a Deus. E qual é a segunda lição que nós podemos extrair desse texto? Cuidado com as perdas que você pode gerar nos outros ou que os outros podem gerar em você. Por culpa de Jonas, aqueles homens, mesmo sendo pagãos, mesmo não servindo a Deus, eles conheceram o Deus de Jonas. E quem sabe, a partir daquele momento, o Deus de Jonas passou a fazer parte do panteão de deuses que aqueles homens acreditavam. Mas por culpa de Jonas, as cargas foram lançadas ao mar, na intenção de tentar resolver o problema. Quem sabe você acaba tirando da sua vida algumas coisas na intenção de resolver o problema, quando na verdade a raiz do problema não é aquilo que você está dispensando, mas é a sua insensibilidade diante da voz de Deus. Você tem perdido coisas que não é Deus que está mandando você perder. É porque você deixou de ouvir e obedecer a voz de Deus. Então, cuidado com as perdas que você gera nos outros, que os outros podem gerar em você, ou que você gera em si mesmo. Não jogue fora nada sem que Deus te diga que você precisa jogar fora. Ouça a voz de Deus, porque algumas perdas acontecem por insensibilidade nossa, por desobediência nossa, por fugir da presença de Deus. E o salmista vai dizer no Salmo de número 139, para onde fugirei da tua presença? Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me susterá. Não tem como fugir de Deus. Deus é o Todo-Poderoso que sonda o seu coração e conhece você melhor do que você mesmo. Terceiro ensinamento que nós podemos extrair desse texto é que ao lançar sorte e descobrir que Jonas era o culpado, Jonas vai dizer quem era, ele diz que é hebreu, servo do Senhor. Deus havia dado para Jonas uma missão e Jonas então foge daquilo que Deus o havia chamado para fazer. E aí Jonas é lançado ao mar. Deus envia um grande peixe e Jonas vai passar 3 dias no ventre daquele peixe. Note que esse livro, esse texto, esses capítulos de Jonas fala da liberdade humana e da soberania de Deus. E note que tanto a tempestade
quanto o peixe, quanto a planta que Deus faz nascer para cuidar de Jonas, quanto o verme que Deus envia para matar a planta, tudo isso está no controle de Deus. Jonas, então, ao ser lançado ao mar e ao ser engolido por um peixe e passar ali 3 dias, ele vai reconhecer que ele era o culpado daquela situação. E no ventre do peixe, ele vai fazer uma oração e ele vai clamar ao Senhor, invocar ao Senhor, e Deus responde à oração de Jonas. O que eu aprendo? É possível refazer a rota da vida. É possível cair em si, reconhecer o erro, mudar a direção e voltar para o propósito, para o chamado e para o caminho que Deus te colocou. Se você, por algum momento da sua vida, se desviou daquilo que Deus te chamou para fazer, se você desobedeceu o chamado de Deus, você que tem um dom, você que foi chamado por Deus para exercer um ministério, você que foi vocacionado por Deus, se você está longe daquilo que Deus te chamou para fazer, quem sabe hoje é o dia de você refazer a sua rota, clamar ao Senhor, e Deus é poderoso para te colocar de volta no caminho. Na verdade, é você mesmo que, ouvindo a voz de Deus, será automaticamente colocado no caminho. Que Deus abençoe sua vida. Que essa palavra possa ser internalizada na sua mente e no seu coração e que você viva o melhor de Deus. Até um próximo vídeo com uma palavra do céu para a sua vida, surfando essa onda, vivendo um novo tempo e experimentando o que Deus já disponibilizou para a minha vida e para a sua vida. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.